Então, eu dividi o vídeo em dois porque fica mais fácil para que eu consiga converter no YouTube, certo? Porque o sistema está ficando cada vez mais dificultoso. E eu prefiro o YouTube porque eu consigo deixar as aulas salvas para que vocês assistam na hora que vocês acharem conveniente. Acabei de falar para vocês sobre a difusão do islamismo. O islamismo é uma religião, predominante lá da África. Disse a vocês que essa religião se disseminou através de comerciantes, principalmente, que eles tinham um livro sagrado deles, que era o Alcorão. Uma diferença do Alcorão para a Bíblia, por exemplo, é que o Alcorão, além de ter princípios religiosos, ele tem normas de conduta. Professor, o que são normas de conduta? São regras de como as pessoas devem se vestir, de como eles deveriam se comportar, perdão, nas batalhas, essas questões, certo? Lembrem sempre disso, que também é importante. Interessante que lá na África, por meio do islamismo, houve também escravidão, certo, gente? A escravidão estava presente em várias sociedades africanas islamizadas, ou seja, que tem por religião o islamismo. Apesar dessa importância para o desenvolvimento de diversas atividades, o comércio de escravos não era a principal atividade econômica, como foi em outras civilizações. Lá não era a principal atividade, certo? De acordo com os costumes do islamismo, só podiam ser escravizados aquelas pessoas que não aceitassem o islamismo como sua religião. Ou seja, se eu morasse lá em algum desses reinos da África e eu pertencesse à religião do islamismo, eu jamais iria ser escravizado. Mas aquelas pessoas que não aceitavam o islamismo, eles eram escravizados, certo? Esses escravos, como acontecia? Eles desempenhavam funções diferentes, a depender de cada situação. Eles poderiam ser serviçais, ou seja, trabalhar nos serviços domésticos, poderiam trabalhar também nas atividades militares ou administrativa, tá? E tinha aqueles que trabalhavam em minas de sal, na agricultura e na produção do artesanato. Então, de qualquer forma, havia essa escravidão, que é um absurdo, né? Você escravizar qualquer povo, não merece ser escravizado não, de forma nenhuma. Agora eu vou seguir e vou falar um pouquinho para vocês sobre o Império Mali, tá? O Império Mali, mais ou menos no século XIII, o reino de Gana, que é esse reino que a gente acabou de falar sobre ele, foi conquistado por povos vizinhos, que fundaram o chamado de Império Mali. O soberano Mali era denominado de Mansa, certo? Era comandante militar, político e religioso, e recebia tributos dos seus súditos. Como eu disse a vocês, o que sustenta um governo é os tributos, desde aquela época, tá? Nessa época de lá, esses tributos, eu disse a vocês, como não tinha moeda, eram cobrados através de pedras preciosas, como ouro, ou através de produtos da agricultura, alguma coisa do tipo. No nosso caso hoje, os impostos, pagamento de tributos é através de pecúnia, de dinheiro, tá, gente? Lembrem disso. A população de Mali, desse império que conquistou o reino de Gana, era composta de várias etnias. Tá? Tinham os povos mandingas, era o principal deles, mas também tinha povos da região do Senegal, como os jalofos, sereres, tuculores e fulas, tá? Das cabeceiras do rio Níger, como bambaras e soninquês. Vários nominhos, mas esses nominhos vocês não precisam decorar não, isso aí é bobagem. O que a gente precisa entender é cada um desses reinos, tá bem? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância do comércio, tá? Como era o comércio. Lá, o comércio era uma das atividades mais importantes do Império Mali. Lembrando sempre que o Império Mali foi o Império Novo que surgiu com a conquista do Reino de Gana, tá, gente? Então, uma das principais atividades mais importantes do Império Mali, como eu estava falando para vocês, o comércio teve uma importância muito grande lá no Reino Mali, certo, gente? Quais eram os produtos mais comercializados? Era o sal, tá? O sal parece bobagem, a gente diz, poxa, o sal é um produto tão simples, mas antigamente era difícil, tá? Conseguir extrair o sal.
E ele era um produto importante para determinadas civilizações. Por quê? Porque não tinha acesso de uma forma muito fácil, como nós temos hoje, claro. Então, o sal era um dos produtos mais importantes que eram comercializados no Reino Mali. Nós tínhamos também o que? Nós tínhamos o ouro, o cobre, o marfim, tecido, tá? Então, o comércio, na verdade, ele se estruturava com esses principais produtos, tá, queridos? A religião islâmica também teve um grande desenvolvimento no reino de Mali. Inclusive, teve região de cidades que construíram as chamadas mesquitas. Professor, o que é mesquita? Mesquita é o templo religioso do islamismo, tá? Quase que não sai. Como eu disse a vocês, para os católicos, nós temos as igrejas e o nosso livro sagrado é o quê? A Bíblia. Para o islamismo, o templo deles não chama de igreja, chama de mesquita. E o livro sagrado deles é o Alcorão. A diferença entre o Alcorão e a Bíblia, como eu disse a vocês, é que no Alcorão, além de ter os princípios religiosos de todo o islamismo, tem também normas de conduta. Normas de conduta são normas que dizem como nós devemos nos comportar. Era o que tem lá no Alcorão. Além de ter os preceitos religiosos, tem normas de conduta. No nosso caso, da Bíblia, temos preceitos religiosos. A Bíblia tem preceitos religiosos, tá? Os ensinamentos deixados por Deus. O Alcorão, além dos preceitos religiosos, tem também normas de conduta, certo? As nossas normas de conduta da nossa sociedade ocidental tá na lei, na legislação e não no livro sagrado. Tá bem, meus queridos? Façam a leitura do conteúdo, é um assunto muito bacana. Deixa eu ver a quantidade, coisas assim eu sei mais ou menos. Pronto, então eu vou finalizar a minha aula hoje, tá bem? Tem o primeiro vídeo e esse vídeo que completa. E hoje eu não vou passar atividade para vocês. Na próxima aula, quando eu acho que eu já vou finalizar esse conteúdo, que ele é pequeno. Na próxima aula eu finalizo ele, tiro dúvidas se vocês tiverem. E aí eu vejo se eu passo uma atividade, certo? Fiquem com Deus, se cuidem, estudem, tá? É importante, se alimentem direitinho, descansem, aproveitem esse momento para essas situações. Um abraço.